Olá, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Estamos começando mais um programa Pode Falando. Este programa que o objetivo é trazer personalidades bem-sucedidas nas suas áreas de atuação, no mercado de trabalho, na política, na religião e que carregam dentro do seu coração valores do reino de Deus. O programa de hoje está muito especial e este programa ele é patrocinado pela Transelis, uma transportadora que há mais de 25 anos tem já de experiência na nossa região, aqui em Itajaí, no transporte rodoviário, importação, exportação e cargas gerais. Como eu disse, ela é localizada aqui em Itajaí, em posição estratégica próxima dos principais portos da nossa cidade. Também quero falar da Logística Oliveira, que é referência em terceirização de mão de obra no setor logístico, presente em diversas cidades dentro e fora do nosso estado. E a Logística Oliveira também trabalha com um esquema de franquias. Você pode ser um franqueado da Logística Oliveira e ter um faturamento anual muito especial. Procura a Logística Oliveira que você não vai se arrepender. Quero também falar da Francelino Imóveis. A Francelino Imóveis tem mais de 20 anos no mercado imobiliário, atuante em Itajaí, especializada na administração de imóveis para aluguel, com atendimento próximo, transparente, sem burocracia. A Francelino cuida de todo o processo de vistoria, até a escolha do inquilino, no contrato e no repasse mensal. Você não vai ter dor de cabeça com a Francelino Imóveis. Também quero falar da Quality, que é uma transportadora referência no transporte rodoviário de cargas, garantindo eficiência, qualidade e pontualidade em cada entrega. Com bases e valores sólidos, a Quality tem competência, transparência e foco para que o cliente também tenha a sua carga muito bem cuidada e entregue sem problemas. E a Uniport Brasil, a Uniport é o nosso patrocinador master, está no mercado há uma década conectando empresas, continentes através da logística internacional, da importação e da exportação. A sede da Uniport também fica aqui em Itajaí e está aí atuando em todo o Brasil, e a sua missão é tornar a logística internacional mais simples, ágil e sem complicação. Quero agradecer demais os nossos patrocinadores, porque graças a eles a gente está conseguindo promover um programa muito especial, de uma altíssima qualidade. Aqui na 8 Filme fica também aqui o meu abraço ao povo, pessoal todo aqui que está trabalhando na 8 Filmes. E o meu convidado de hoje é um homem de bem da nossa sociedade. Pai, marido, jornalista, comunicador bem conhecido na nossa região e hoje está vice-prefeito da cidade de Itajaí. Rubens Angeletti, bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Fernando Francelino, eu te agradeço muito pelo convite que você me faz e com a apresentação que tu fez agora aumentou a responsabilidade, né? Mas como a gente costuma dizer, a gente que faz política limpa, política honesta, não tem nada a esconder. Então eu peço a você, por favor, pergunte tudo o que você quiser e eu vou responder tudo o que eu souber, o que eu puder responder, né? Eu quero começar com uma pergunta sobre Rubens por Rubens. Quem é o Rubens? Fernando, um cara que sonha em ter uma sociedade melhor para todo mundo, ver as pessoas viverem melhor, ver as coisas funcionando, ver o serviço público funcionando, ver o cidadão mais consciente dos seus direitos e também dos seus deveres na sociedade para que ela possa funcionar. Meu falecido pai Adolfo sempre dizia, né, que não existe sociedade que dê certo quando ela é boa só para um dos sócios. E a gente vive numa sociedade, então todo mundo tem direito e dever e tem que cumprir. Mas é isso, um cidadão normal, um ser humano normal como qualquer outro, mas que escolheu estar na política para servir a população e fazer a diferença no dia a dia. Família de Itajaí. Eu sei que você acabou nascendo em São Paulo porque os pais foram trabalhar lá um tempo, mas logo veio para cá e a vida inteira criado e... Isso é curioso, Fernando, a tua pergunta, porque assim, a família é de Itajaí. Na década de 70, todo mundo ia para São Paulo tentar a vida, porque São Paulo estava, né, naquela grande expansão. E o meu pai não foi diferente, ele foi para São Paulo, aí eu e mais 2 irmãos nascemos lá, mas quando tinha menos de 2 anos de idade já retornamos para Itajaí. E aí fomos criados aí nas periferias, né? Então quem é o Rubens? Eu sou cria das periferias da cidade de Itajaí. Eu vi que você morou no bairro Nossa Senhora das Graças. Sim.
Nós como igreja, o nosso trabalho evangelístico, missionário, eu sempre falo, o CI começou no bairro Nossa Senhora das Graças, com um trabalho social. E a sua época, o tempo que você morou lá, foi na infância? Foi na infância e, era tão difícil a vida lá com os meus pais que a gente morava no Matadouro, na época era o nome Matadouro, a gente morava no Matadouro em casa de aluguel. Na parte da frente ou atrás lá no... Ali onde é o posto universitário hoje, tinha uma pedreira naquela região ali, e era onde a gente brincava na pedreira, e nós morávamos naquele lado dali, no lado do posto universitário, aquela regiãozinha ali, do lado da casa do seu Edésio Barbeiro. Você começou... enfim, morou em bairros, né? Como Nossa Senhora das Graças, São Vicente. São João, a maior parte da vida vive na zona rural, né? Sim. Eu estou lá na Itaipava, eu tenho 54 anos de idade, eu estou na Itaipava há 25 anos. Mas antes disso, a gente morou no Rio Bonito. E antes do Rio Bonito, a gente morava no São João, numa meia aguinha de madeira, atrás da casa da minha avó, na Barranca do Rio, ali no Rio Itajaí-Mirim. Essa observação, né, da vida nas periferias, o crescer em bairros simples, famílias simples, mas com um olhar sempre político, no sentido de desenvolvimento, crescimento, em buscar oportunidades. Como é que você vê hoje essa questão da infância, especialmente em lugares difíceis de convivência, de desenvolvimento humano, mas ainda assim encontrar remanescentes que optam, né, não pela vida do crime ou não pela vida mais fácil, mas o esforço do estudo, da busca pelas oportunidades. Você vê que isso nos dias de hoje está mais difícil? Era tão difícil no teu tempo quanto hoje, e hoje é muita desculpa? É uma excelente pergunta que você faz e bem complexa, Fernando, porque assim, vamos lá, o ambiente, ele tende a influenciar as pessoas e a gente sabe disso, né? Mas isso não é tudo. A família influencia muito mais. Então assim, a gente sempre foi muito pobre. Mas os meus pais sempre foram muito religiosos. O meu pai, meu falecido pai Adolfo, estudou para ser padre. Quando estava perto de ser ordenado que ele desistiu. A minha mãe sempre muito religiosa. E a vida dele sempre foi da liturgia da igreja, de participar. Então assim, a gente aprendeu o que era certo e o que era errado. Sempre foi ensinado isso pra gente. Então, apesar de ser pobre, nós sempre trabalhamos. Eu e meu irmão Juliano, que é 2 anos mais novo que eu, a gente tinha bastante proximidade, mas nós éramos em 7, né? Eu e o Juliano, ele com 9 e eu com 11, nós já estávamos descascando banana na fábrica de bala de banana trabalhando. Nós já vendíamos picolé para sobreviver. A fábrica de bala de banana de Itajaí, aquela famosa fábrica ali do bairro Dom Bosco. Isso, a gente trabalhou ali quando era guri pequeno e ganhava por baldinho de banana descascado, tu vê, né? Mas já estava trabalhando, a gente já estava na luta, né? Vendemos picolé, trabalhamos de servente pedreiro. Depois, aí comecei a trabalhar em rádio, aí fiz jornalismo, tive a honra de trabalhar muitos anos ao teu lado e ao lado do teu falecido e amado pai, que foi uma experiência fantástica na nossa vida, né? Juntos nós fizemos a audiência que depois deixamos para os outros lá, mas foi um trabalho nosso, né? E eu lembro de você chegando na rádio, da gente junto ali construindo aquilo tudo. Foi muito bacana. Você chegou na rádio em que ano? Eu fiquei 12 anos na rádio. 12 anos. Eu comecei a administrar a rádio em 2004. Você já estava ali. Eu não lembro quantos anos, mas a história foi assim, ó. Eu trabalhei na comunicação no governo do Jandir Bellini. Eu apresentava eventos, fazia cerimoniais, coisa e tal. E aí, quando o Jandir Bellini, o grupo do Jandir Bellini perdeu a eleição e entrou o Volney, eu saí da prefeitura. E nunca mais voltei. Aí naquele momento que eu saí da prefeitura, eu fiquei uns 6 meses parado, aí até que eu fui lá e consegui uma vaga na rádio, e aí comecei a trabalhar na rádio. E depois da rádio eu fui convidado para trabalhar na televisão também. Aí fiquei 12 anos na rádio, 10 anos na televisão. Você fazia o programa 106 Notícias? 106 Notícias, a época do meu pai estar vivo, ele entrava logo depois com o programa Fé para Renovar. Isso mesmo. Então... já pegando audiência no máximo, depois de todo aquele trabalho jornalístico desde a manhã bem cedo. Sempre ouvindo todo mundo, colocando todo mundo no ar, ouvindo todos os lados, sempre, até inclusive sem filtrar a ligação, a gente nunca, sempre, o legal da rádio era isso, a gente jogava sempre aberto.
Então a pessoa ligava, a gente botava no rádio. Se era para xingar, a gente respondia, nunca tinha nada a esconder. E naquele momento foi onde eu entrei na política, né? Porque daí a gente ficava na rádio. Então, isso que eu ia perguntar, você percebeu ali a necessidade de entrar nesse mundo político? Sim, Fernando, foi exatamente isso. Porque assim, eu na rádio, tava aquela época do Mensalão e depois o Petrolão. O Mensalão e Petrolão, aqueles escândalos todos envolvendo o governo do Lula, do PT, foi quase todo mundo preso naquela época da cúpula do partido lá, na época e tudo. E aí, a gente noticiando, mas eu disse, caramba, não adianta só eu ficar noticiando, porque a eleição vai acontecer de qualquer jeito. Aí eu me toquei, eu disse, poxa, a cada 2 anos tem uma eleição. Se nós, que somos cidadãos de bem, não participar do processo eleitoral, nós estamos fazendo o que o corrupto quer que a gente faça. Por quê? Porque a cada 2 anos vai ter eleição. E não importa se eu não for votar, se você não for, se eu não ser, vai ter do mesmo jeito, pessoas vão ser eleitas e o lugar vão ser ocupado. Então quem que nós vamos deixar ocupar esse lugar? Foi aonde eu comecei a falar isso que eu estou falando no ar, para incentivar as pessoas de bem a ir cuidar da família, ir para a igreja e participar da política. Porque geralmente as famílias estão cuidando da família, indo para a igreja, para o trabalho e deixando a política de lado na mão dos outros. Então eu comecei a pregar isso e as pessoas começaram a me dar uma invertida. Dizer, não, mas por que você não vai representar a gente? Foi aonde eu resolvi ir. E eu disse, eu vou. Mas eu vou fazer uma política tão limpa como manda a lei, que quando eu voltar, eu vou atender todo mundo no ar de novo, como eu sempre fiz, sem medo de ninguém pegar e ligar, seu safado, estás me devendo, ou fizesse uma coisa errada. E foi o que a gente fez. Saímos, fizemos uma campanha limpinha, tudo, exatamente tudo dentro da lei, e fomos o 4º mais votado da cidade. Aí fizemos um mandato limpinho junto com o povo e veio a reeleição, o mais votado da história da cidade. Mais de 4 mil votos, o que em Itajaí é uma votação muito Foi expressiva. algo assim que até hoje a gente não consegue entender bem, porque foi algo assim de Deus mesmo, né? Porque se tu parar para pensar, eu fiz 4.186 votos, o segundo colocado fez 2.500. Olha, e eu não falo isso para aparecer, sim, mas na época eram 17 vereadores. Dos 17, 10 não fizeram a diferença que a gente fez do primeiro para o segundo. Então, assim, é algo muito sério, algo a ser levado em consideração, né? E foi o que nos credenciou também a uma candidatura, uma pré-candidatura de prefeito. Você citou aí a questão, né, que começou a perceber o problema que o Brasil estava enfrentando a partir da política macro, né, a política nacional. Isso. A gente sabe que hoje a política e a economia global, elas afetam o camarada que mora lá no bairro, Sim. que o seu consumo é na mercearia da esquina, que trabalha perto de casa, ele acaba sendo afetado, sim, por uma política global, nacional, estadual, mas nós temos a política local, municipal, a economia municipal e local, e hoje você está na condição de vice-prefeito da cidade. Uhum. Qual é a perspectiva que você tem dentro do olhar hoje, né? De quem está de dentro da política, planejando e executando de fato o orçamento do nosso município em relação ao desenvolvimento da cidade, os próximos anos da economia da nossa cidade, do nosso povo? Porque quando a gente ouve a notícia macro, é preocupante, Sim. é desafiadora, é decepcionante para muitos, né? Mas Itajaí, em contrapartida, é uma cidade muito próspera, muito pujante, de uma economia muito extraordinária. Como vai ser isso pra gente nos próximos anos? Muito bom. A pergunta também é complexa e eu vou responder ela em partes, né? Quando eu disse para você que a gente estava numa pré-candidatura a prefeito, nós identificamos exatamente isso. A cidade, ela tem um bom ritmo, a cidade tem recursos. Se o poder público não atrapalhar, a cidade vai bem. Geralmente é assim, se o poder público não trava, não cria problemas, a cidade vai bem. Por quê? Porque o comerciante, o empresário, o ambulante, o pessoal se autorregula, eles trabalham para isso, né? E as coisas funcionam. E Itajaí é uma cidade muito forte. Quando eu identifiquei isso, nós vimos que se nós tivéssemos várias candidaturas em Itajaí a dividir votos, porque os votos não caem do céu, voto é o que tem na minha cidade, na tua, em qualquer outra. Onde quer que as pessoas estejam nos ouvindo agora. Voto é o que tem ali. Se muita gente dividir esse voto, ganha quem tem mais voto. Não importa se é 10. Que tiver 10 votos vai anular a eleição. É mentira.
As pessoas, na eleição de prefeito, o mais votado está eleito. Então, se você divide muito, não dá. E o que estava acontecendo em Itajaí era isso, a gente estava dividindo muito. E a chance do grupo que estava governando continuar, e a gente entendia que não era bom, que já estava um grupo esgotado, era grande. E aí eu tive que dar um passo atrás pelo bem da nossa cidade, mas com uma condição. Eu dei um passo atrás, conversado com o governador Jorginho Melo, que foi o nosso avalista, e com o Robson, que é o nosso prefeito, de que nós governaríamos juntos, sem segredo um para o outro, lado a lado, porque essas eram as condições que eu exigi para fazer essa união. Por quê? Porque eu não queria ser apenas um coadjuvante de estar junto com alguém só para ganhar a eleição. Eu sempre fui trabalhador, eu sempre quis fazer o bem para a cidade. Então a gente uniu o grupo e ganhamos a eleição. Aí agora conto a tua pergunta. A partir do momento que a gente entrou na prefeitura, a gente começou a organizar a cidade. Hoje nós estamos com 330 dias no governo, o mandato tem 1.460, então nós temos mais de 1.100 dias para governar a cidade. E nós estamos organizando a cidade inteira, em todas as suas áreas. Eu vou te dar só um exemplo, bem grave. Hoje, nós estamos sendo notificados diariamente pelo Ministério Público que está fazendo o trabalho dele, exigindo que o prefeito, que a gente, o nosso governo, a nossa gestão, coloque dentro de sala de aula cerca de 1.500 crianças que não têm sala de aula. Não tem sala de aula. Mas como, Rubens, não tem sala de aula? Não tem sala de aula para 1.500 crianças e é obrigatório dar sala de aula para elas. O Robson foi lá, nós pedimos ajuda ao nosso governador Jorginho Melo, que está pegando o nosso 9º ano para o Estado, que não é responsabilidade do Estado. Olha só, ele vai pegar o 9º ano nosso para o Estado, para sobrar sala de aula para a gente botar as 1.500 crianças que estão fora. Por quê, Fernando? Porque não foi feita escola em 14 anos. Então é disso que eu estou falando. A escola, a cidade... Não havia recurso ou gestão? Não havia gestão. Não havia gestão, infelizmente. Eu não estou aqui para falar do governo passado, mas nós precisamos explicar para as pessoas o porquê que está assim. A saúde. Tu acha que a saúde está como a gente quer? É óbvio que não. Está distante de ser o que nós queremos. Está distante. Mas a gente pegou tudo arrebentado. Nós pegamos com mais de 80 licitações para serem feitas. Não tinha remédio em estoque. O contrato da empresa terceirizada que está ali está sendo discutido até agora junto com o Tribunal de Contas para desenrolar. Então, assim, as coisas não são imediatas, mas nós estamos fazendo. Nós ampliamos o horário de atendimento, nós resolvemos o problema da falta de medicamentos que tinha. Hoje não falta mais nenhum medicamento. Fizemos a farmácia de medicamentos de complexos nova, vai começar a funcionar. Vamos criar agora, no dia 17, a gente inaugura a clínica do idoso e da dor para atender esse pessoal que tinha que ir lá em Florianópolis fazer tratamento. Então, assim, a gente está fazendo. Nós estamos, a UPA-CIS atende por dia, Fernando. A UPA-CIS atende por dia 260 crianças, são quase 8.000 crianças por mês. As pessoas não voltam para agradecer porque é normal o atendimento. Mas, às vezes, algumas reclamam. E aí parece que nada está funcionando. Mas tem 8.000 sendo atendida por mês ali. A 260 pediatria da UPA-CIS. Se for para a UPA adulto, ali no CIS, aí são mais de 500 pessoas atendidas por dia. A de Cordeiros, mais de 300 por dia. Então tem muita coisa funcionando. Só que assim, não é estralar o dedo e resolver tudo, porque se fosse a gente teria resolvido. Nós estamos trabalhando, estamos organizando. As ruas da cidade tem 1.800. Não tinha 800 boas, mas nós já fizemos quase 100. Todos os dias nós estamos trabalhando. Você está falando aí, né, do ponto de vista do executivo, e eu tô aqui me lembrando do seu tempo de mandato parlamentar. Uhum, né? Sempre foi muito atuante, fiscalizando. Inclusive, Sim. é uma característica tua, você hoje é vice-prefeito e fiscaliza. Isso aí. Mas no mandato de vereador, você inclusive era a oposição ao governo. Então Sim. era muito ferrenho na fiscalização, no controle, enfim. Sim. Estando do lado de cá hoje, Uhum. existe alguma coisa que você percebe que quando estava lá exagerou no sentido de que às vezes não se trata do executivo não querer fazer, mas o não conseguir fazer, ou não se trata de uma má intenção, mas apenas a burocracia mesmo do Estado, o controle, o Ministério Público, as coisas que acontecem que
muitas vezes o Brasil é muito travado no Sim, desenvolvimento. Você hoje, se voltasse à vereança, alguma coisa mudaria no sentido ao olhar para o executivo? O que aconteceu no tempo que a gente era vereador, primeiro, a função do vereador é essa, é fiscalizar. A função do executivo é executar. Então, para começar, já são funções diferentes, não dá para você ter o mesmo perfil, né? Aí o pessoal fala, por que você não faz mais o vídeo falando da escola, da creche? Porque agora a minha função não é mais fazer isso, a minha função agora é ir lá e resolver. E é o que a gente está fazendo, eu estou fazendo o vídeo mostrando o que a gente está resolvendo. E quando eu faço o vídeo, quando eu fazia o vídeo como vereador e como eu faço hoje, você pode olhar, na época não tinha o Instagram, é o Facebook. Se tu olhar o meu primeiro dia de mandato de vereador até o último, sempre eu prestei conta de tudo que eu faço. Eu não faço vídeo para aparecer, tanto que eu não patrocino os meus vídeos. Eu faço vídeo para prestar conta para o cidadão. Porque eu tenho como princípio que o cidadão é o patrão, é ele que paga o meu salário através de seus impostos. E se ele é o patrão tem que saber o que o funcionário está fazendo. Então é justo que eu preste conta para ti, Fernando, para o cidadão que está nos acompanhando, do que eu estou fazendo. Para as pessoas saberem o que está fazendo. Sempre foi isso. O que acontecia com o governo passado? No começo, quando a gente assumiu o governo, assumimos a Câmara e o Volney assumiu a prefeitura, eu falei com ele, a gente teve uma boa relação. E eu disse para ele, prefeito, tudo que eu ver que tiver errado ou que não estiver funcionando, eu vou me reportar ao senhor. O que acontece é que no começo ele ouvia, no segundo ele não atendia mais a gente. Depois ele não atendia mais a gente. E eu era obrigado a mostrar o que estava acontecendo. Então muita coisa que eu realmente fiz o vídeo e mostrei, não precisava ter mostrado, se o governo tivesse atendido. Mas o governo não atendia, o governo bloqueou a gente. Então a gente tinha que mostrar. Então se tu me perguntasse, eu te respondo. Talvez hoje, um pouco mais maduro, eu teria insistido um pouco mais para ele nos atender. Talvez a única coisa que eu mudaria, eu acho que seria isso. Porque no final é trazer solução para os problemas da população e não simplesmente o caça-like, né? Mas é isso. Mas assim, sempre quando eu fiz o meu trabalho como vereador, sempre foi no sentido propositivo. Tu pode olhar que eu fui vereador 8 anos e se eu falei nesses 8 anos 10 vezes o nome do ex-prefeito na tribuna ou num vídeo meu é muito. Porque nunca me interessou a vida pessoal, eu nunca pessoalizei. O que chegava de coisa da família, disso, nunca quis saber disso. Eu disse, não, cara, nada disso me interessa, a vida particular, a família, deixa eles na deles, eles que resolvam os problemas deles. Temos que ver o que o prefeito está fazendo com o cargo público. É isso que importa. O cidadão, a vida dele, cara, faz. Você tocou agora num ponto, assim, bem nevrálgico, né? Eu creio que isso tem a ver hoje com o caráter deformado da sociedade, muitos, né, se deformando, mas na política isso se evidencia muito forte, no sentido do parar de discutir as ideias e apelar para a honra, né, para a difamação, para a calúnia, para a família. Sim. Como é que você vê isso, assim? Como é que você está vivendo isso? Você já foi vítima disso também? Muito. Nesses primeiros meses ou durante já a tua carreira? Porque lá na Câmara talvez isso fosse menos, mas agora na cadeira de vice-prefeito, você já tem sofrido esse tipo de ataque? Honra? Eu vou responder para você te dizendo o seguinte, eu até fazendo uma outra pergunta, porque se tu me perguntar assim, o que é o mais difícil hoje na vida pública? O mais difícil hoje na vida pública é o ataque sorrateiro, são as pessoas que a gente está mexendo no conforto, fazendo política limpa e honesta, e essas pessoas não querem. Quando você enfrenta o sistema, você paga um alto preço. E aí, vamos lá, no lugar de prefeito e de vice, cabe só 2. Tem o Robson e eu ocupando. E lá fora, tem uma fila enorme querendo esse lugar. Então, muitas dessas pessoas que querem esses lugares, elas trabalham honestamente, fazem política honestamente, sabem que a roda gira, que um momento vai estar aberto. Outras não. Outras tentam nos tirar o tempo inteiro com sacanagem. Nos enfraquecendo, fazendo videozinho fake, pregando mentira. E as pessoas hoje, a sociedade está muito superficial. Se tu faz um vídeo de 3 minutos explicando uma coisa séria para as pessoas, pouquíssimos assistem. Porque as pessoas querem vídeo de 30 minutos e em 30 minutos tu não tem como falar de coisa séria. Tu não aprofunda nada. Então hoje os doutores de internet sabem de tudo um pouquinho e não sabem de nada profundamente. Como é que o Rubens lida com isso? O Rubens, pai, marido, dentro de casa, o cara que quando
sai da cadeira de vice-prefeito, tem que ir para casa e é um ser humano que vai ter que lidar com as emoções. Como é que você, desopilamente, limpa o coração? Porque no Evangelho tem uma palavra que diz assim: sobre todas as coisas guarde o teu coração, porque dele procede toda a tua vida. E o Senhor Jesus, quando ensina os pastores, ele diz assim: ferirei o coração do pastor e as ovelhas se dispersarão. Eu creio que isso se estende para qualquer cargo de liderança e governo. Se você corromper o teu coração, contaminar o teu coração, o teu trabalho em favor da população vai ser prejudicado. Sim. Como é que você mantém o coração reto nesse sentido para não pagar o mal com o mal, não se perder nas emoções? Eu tenho que aprender um pouco mais a me segurar, porque eu sou muito combativo. Eu enfrento qualquer um em qualquer assunto, porque eu não tenho nada a esconder. Eu não faço uma vírgula fora da lei na vida política. Então, tudo que falam, coisa e tal, eu chamo pro debate. Vem, vamos debater, abre o microfone. Vamos ao vivo, pega aqui o teu celular ao vivo, vamos debater. Porque a gente não tá fazendo coisa errada. Só que a sacanagem é muito grande, as pessoas pegam e fazem montagem. Tu quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo clássico. Quando eu era vereador, eu estava numa fiscalização sobre diárias na prefeitura. Chegou de dentro da prefeitura a denúncia, eu como vereador tenho que investigar, senão eu estaria prevaricando. Eu é que seria processado. Eu fui investigar. E peguei lá o pessoal viajando e coisa e tal com diárias. E levantei esse tema. E eu falei o seguinte, olha, eu vou investigar isso profundamente e eu nunca peguei diária. E eu nunca peguei diária como vereador. Por quê? Porque eu nunca precisei, eu fiscalizava nos bairros. Quando eu precisei de Brasília, eu resolvi por videochamada. Mas na mesma sessão, eu tenho uma tribuna minha dizendo que não sou contra diárias, que o dia que tiver que pegar diárias, eu vou pegar. Essa parte eles excluíram, deixaram de fora e colocaram só a parte de eu falando das diárias, dando a entender que o Rubens é contra a diária. E agora o Rubens é vice-prefeito e viajou para Portugal com diária e viajou para Brasília com diária. Bom, volta a conversa. Primeiro, lá atrás eu já disse que quando precisasse pegaria, porque até as empresas usam diária, não tem nada de errado, desde que não seja viajando às custas do povo para você fazer turismo, fazer bobagem, né? Mas que a diária seria útil. E aí, as pessoas não falam isso, não falaram isso. Eles deixaram a entender no vídeo que eu estava falando que eu nunca tinha pego diária e que agora eu peguei que eu mudei o discurso. Não, eu mudei foi de função. Antes eu era vereador, fiscalizava no bairro, agora eu sou o vice-prefeito da cidade de Itajaí, até poucos dias prefeito em exercício. Tu acha que se for chamado em Brasília, tu acha que se tiver uma comitiva oficial como teve a Portugal, onde a gente foi na Câmara do Comércio Luso-Brasileira, onde estamos firmando gemelato com cidades portuguesas para abrir intercâmbio para os nossos jovens, para o nosso comércio. Tu acha que se tiver uma coisa assim, eu não vou. Eu sou o vice-prefeito de uma das cidades mais ricas de Santa Catarina, viajei com a metade do valor que eu viajaria no governo passado. Nós viajamos com a metade do valor que viajaria nos cálculos da diária do governo passado. Mas isso os caras não falaram, eles só fizeram um vídeo enganando as pessoas. Então é esse tipo de coisa que a gente vive diariamente. Você falou sobre, né, o fato aí, a aliança que vocês têm, Itajaí viveu. Eu não sei se foi inédito, talvez tenha sido inédito na história política de Itajaí, uma chapa pura vencer a eleição, ou não. Eu não então, lembro de outra também não, eu não lembro. Porque politicamente isso quase sempre é inviável. Sim. Né? Tem que se haver os acórdãos e tal. Sim. Mas no caso aqui de Itajaí, vocês conseguiram vencer numa chapa pura. E também existe um outro fenômeno, quando a gente olha para Itajaí, né, para essa gestão. Historicamente, normalmente, o cargo da vice-prefeitura, né, ele é um cargo apagado, vamos dizer assim. A pessoa está ali, se precisar ela vai assumir, ela vai cumprir o seu papel, mas o holofote fica sempre em cima do prefeito. Uhum. Nessa gestão isso não está acontecendo. A gente vê a atuação constante, permanente, do Rubens, do Robson. Outro dia eu vi um post seu que você disse que o Robson é um monstro para trabalhar. Acho que foi essa expressão que você usou. Sim. E que, de fato, ele está fazendo um trabalho muito dedicado. Ele tem sido um grande prefeito nesses primeiros 300 dias, né, de governo. Mas o Rubens está ali também trabalhando. Sim. Dedicado e aparecendo. Dentro da base, dentro do governo, isso está sendo bem resolvido ou não? Ou existe ali... Porque a gente sabe que o ser humano tem a vaidade, tem o ego, tem... Enfim. Foi uma pergunta bem legal que você fez, porque assim,
Primeiro que eu contei ali, né? Quando a gente uniu as nossas pré-campanhas, já foi com essa condição, de que nós não seríamos apenas um coadjuvante, porque a gente não estava se unindo só para ganhar a eleição. Como normalmente acontece, depois prefeito e vice não se falam, não se dão. Exato, eu conheci já histórias de prefeito e vice. E aí o governo sofre, a cidade sofre, né? Porque um não sabe o que está acontecendo, o outro também não sabe, aí um precisa sair, se ausentar, o outro pega cru. Então, quando nós já concordamos e acordamos isso. Acordamos e concordamos que tínhamos que fazer uma gestão compartilhada. E foi o que a gente fez. Nós nos unimos e começamos a trabalhar juntos. E estamos trabalhando juntos. Tanto que agora ele foi para a China. Eu assumi a prefeitura de Itajaí por 14 dias. Como foi a experiência? Ele pegou... Não, é normal, porque a gente já tá. Exato. Entende? Então, assim, já tô por dentro das coisas, ele também tá. Então, assim, as coisas acontecem. Ninguém entra frio, entende? E outra, tem tanta coisa para fazer na cidade que um só não dá conta. Outro dia eu fiz um vídeo e ainda brinquei. Eu disse, volta, Robson. Porque eu tava com a agenda dele e com a minha. E aí fica muito puxado, entendeu? E ele de vez em quando tá meio, Rubens, pô, vai lá pra mim, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Porque não dá, um homem só não dá conta de colocar a cidade de pé novamente. É muita coisa pra fazer. Eu lembro... Mas cria algumas pessoas da velha política já, mais antigas, algumas pessoas comentaristas políticos não entendem ainda o que é uma gestão compartilhada, um prefeito e um vice trabalhando junto, lado a lado, dinâmico. Elas entendem que não, que tem que ser só um para aparecer e que o outro tem que ficar em stand-by. Só que o que nós estamos fazendo em Itajaí, e está dando certo, não é nenhuma criação minha. O que nós estamos fazendo em Itajaí já existe em Joinville, com o prefeito Adriano e com a vice dele, que trabalham desde o primeiro dia de mandato juntos no mesmo gabinete, atendendo as pessoas juntos, conversando juntos, dialogando sobre os assuntos. Então, assim, nós estamos adaptando para nós o que eles já fazem lá. Que a realidade, o que vocês estão implantando é contracultural, não tem jeito. E é isso, a palavra... bom, obrigado. Você, com a tua inteligência, sempre contribuindo. A palavra que eu queria usar é isso. Porque a política... As pessoas não estavam preparadas para isso. A política é de fato um local, você começou citando aqui, né? Existem só 2 cadeiras, a do vice e a do prefeito, e tem muita gente querendo, e para algumas pessoas vale qualquer coisa para chegar nesse lugar de poder, e a gente percebe os cargos comissionados, em tudo que envolve, né, a política, e a gente percebe muita puxada de tapetes, né? O cidadão de bem sofre muito dentro da política, tá? Não pensa que vai entrar e vai ser mil maravilhas. Quem faz as coisas certas sofre muito mais dentro da política, mas tem que ser feito. Eu me lembro lá quando começou o processo, né, da campanha eleitoral, Robson, né, com o nome que ele já tem, que ele já vinha construindo, já tinha sido candidato na outra. Sim. Mas você também no local ali do vereador mais votado da história, um grupo político também muito forte. Então você precisou abrir mão, né? Sim. Você de fato deu um passo... Pensa no que foi dolorido. Deu um passo para trás para poder trabalhar nesse... Porque se vocês não tivessem se unido, provavelmente teria dado outro grupo. Isso seria um fato, né? Hoje esses grupos estão apaziguados no sentido do trabalho conjunto aí dentro da prefeitura. Hoje vocês conseguiram transferir para o grupo de vocês essa pacificação no trabalho e esse trabalho mesmo em comunhão? Sim, eu vejo hoje, nada é 100% nunca, né, Fernando? Não vamos ser aqui, eu não vou ser aqui superficial de te dizer, não, tá tudo... Tem ainda as pessoas que... Porque assim, quando estávamos na pré-campanha, tinham pessoas que discutiam entre si, coisa e tal. Então tem algumas pessoas que... Só que nós temos dado o exemplo. E temos dito para as pessoas dentro da administração, sigam o exemplo de cima para baixo. Se você tem alguma diferença, quando você entra no local de trabalho, você vai deixar a diferença lá fora. Aqui dentro, vocês são todos servidores do povo de Itajaí. Se vocês não se conversam, como prefeito e vice, por exemplo, não se conversando, não dialogando, não discutindo a cidade, o que acontece? Reflete no mau serviço prestado ao povo. Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu tô preocupado comigo. Eu tô preocupado comigo, enquanto cidadão. Sim. Jesus certa vez disse assim, que um reino dividido não prosperará, uma casa dividida ela não subsistirá, ou seja, é muito importante de fato, né, aquilo que vocês estão mostrando ser uma realidade e ir gerando uma cultura, né, porque contra essa cultura a gente vai implantando uma nova cultura de trabalho, de unidade, de comunhão, de relacionamento,
Porque isso vai É. fortalecer a cidade, né? Não é mil maravilhas assim, a gente discute. Porque nós é temos normal. problemas, quem é que não discute até dentro da sua casa? Sim. Marido e mulher discutem ideias, mas vai um falar mal de um ou de outro para ver, né? Estão juntos. Então, o que acontece na administração é isso também. As pessoas discutem entre si, eu e o Robson discutimos ideias, mas nós sempre nos entendemos. O gesto que a gente fez lá atrás de abrir mão de uma candidatura a prefeito, que é um sonho para a gente que é político, abrir mão de uma candidatura a prefeito para apoiar uma outra candidatura, e não só isso, para trazer a vitória para outra candidatura. E a gente tinha plena convicção de que para onde a gente fosse, a gente levaria a vitória. Por isso que a gente analisou com muito cuidado para quem a gente iria fazer esse movimento. Então, quando a gente fez esse movimento, e o Robson mereceu esse movimento, porque ele já tinha sido candidato nosso lá atrás, tinha perdido a eleição, tinha ficado sem mandato por causa disso, ele poderia ter sido vereador, reeleito e bem votado também. Na eleição que eu fui o mais votado, ele também estava eleito. E ele abriu mão disso para ser o nosso candidato a prefeito. Então, assim, ele tem os seus méritos. Ele merecia essa confiança. E a gente deu essa vitória para ele. Então, as coisas não são simplesmente pegar e, vamos ali, vamos ver e vamos ganhar a eleição. E agora ganhou, tá, tu administra e eu fico lá na minha e o dia que tu precisar sair eu assumo. Peraí, não é assim. Não é uma brincadeira. O dia que tu sair, eu quero estar por dentro do que está acontecendo na cidade, eu quero dar sequência aos trabalhos para a cidade não perder nem um minuto. A cidade já perdeu muito tempo. O lugar de vocês é um lugar de visão, né? Ou seja, vocês estão na execução de um trabalho que tem que ser feito hoje, mas todo líder ele tem que estar com um olhar no futuro, ali Sim. na frente. Sim. Quais são os planos do Rubens? Ano que vem tem campanha, tem eleição. Uhum. Vem a deputado? O que... Eu sou pré-candidato a deputado federal. Federal. Nós entendemos que a cidade precisa ter um candidato federal. Um deputado federal tem em torno de 60 milhões de reais em emendas parlamentares. É muito dinheiro que dá para ajudar as cidades da região e que nós temos que trazer para cá. Podemos deixar aí para fora. Tem regiões de Santa Catarina, como o sul do estado, que elege 3, 4 federais. E nós aqui ficamos à míngua. Então, assim, a gente tem que começar a fazer esse trabalho para que a gente consiga eleger candidatos daqui também. Por vocês estarem... Sem contar, eu não estou contando a função de um deputado federal. Sim. Por exemplo, está feliz com o Código Penal, com o Código de Processo Penal, com o direito do consumidor, com as leis do trabalho. Qualquer lei que você pode imaginar aí, você está feliz, não está? Código de Trânsito. Tudo isso é discutido, melhorado ou piorado por deputado federal e senadores. É lá que fazem as leis, é lá que fiscaliza o Poder Executivo Federal. Então, se a função de um deputado federal, que muita gente nem dá importância, ela é extraordinária. Inclusive agora, nas discussões que estão havendo políticas aí de prisão de lá, prisão de cá. É lá no Senado que é o contrapeso. É o Senado que deveria chamar, que deveria ouvir, que deveria investigar. Você falou aí sobre a dificuldade que Itajaí sempre teve, né, de eleger deputados estaduais. Como vocês estão aí implantando uma cultura nova, uma inovação, a gente acaba tendo uma esperança de que vamos conseguir ter dessa vez um deputado eleito da nossa cidade, seja federal, estadual. Mas o que precisa mudar? O que acontece que a gente vê cidades menores com menos relevância do que Itajaí politicamente falando, economicamente falando, elegem o seu deputado e Itajaí sempre fica nesse lugar de quase chegar lá e não chegar. Primeiro que tem que ter uma candidatura viável. Tem que ter uma candidatura viável, porque uma candidatura viável, ela atrai as pessoas para dizer, não, esse aí é um projeto que eu quero entrar, esse aí é um projeto que vai dar certo. E quanto a ter muitas candidaturas, porque às vezes eu percebo que é pulverizado o voto em Itajaí, né? Esse é um outro problema, que quem é o gestor tem um trabalho. Porque assim, os partidos em si, eles querem lançar candidato, porque a eleição de deputado, estadual, federal, ela é igual a de vereador, ela é uma somatória de todos os candidatos, você tem que atingir determinado número de votos do partido para ir elegendo o mais votado do partido. Então, o partido que não tem candidato, ele acaba tendo essa dificuldade de preencher o número de votos total. Então, normalmente, todo partido quer ter candidato por causa disso. Por outro, isso é uma questão de sobrevivência do partido. Mas, por outro lado, gera esse problema de, às vezes, divide muito voto, não elege ninguém.
e a região fica sem representante. O que nós temos visto hoje, eu não sei o que eu posso falar por causa da lei eleitoral, a gente já não sabe mais nada nesse Brasil, até o que está na lei a gente já não pode mais, né? Porque vai da cabeça de quem está julgando. Então tá bem difícil da gente entender essas coisas. Mas assim, em Itajaí hoje, todos os ingredientes da receita para se fazer uma eleição de sucesso estão postos. Estão todos aí. Tem bom nome, tem grandes apoios, tem o apoio do governo, tem apoio da deputada mais votada da história de Santa Catarina, tem apoio de alguns prefeitos, de vereadores da região. Então, assim, as coisas elas estão muito bem desenhadas. Números internos são extremamente favoráveis. Agora, isso hoje, da forma que está. Agora, a eleição é no ano que vem. Então, aí lá é que a gente vai poder pedir voto, falar dessas coisas. Hoje só estou te respondendo, né? No caso de uma eleição para um deputado federal, Itajaí tem força e voto político para sozinha eleger? Tem. Ou o Rubens tem que ter uma imagem política em outros Itajaí, lugares? se quiser, Itajaí sozinha. Só Itajaí, se quiser, elege um deputado federal, ainda puxa mais um. Porque nós temos aí em torno de 130 mil votos válidos. Só Itajaí elege. Mas nós temos Itajaí, Navegantes, Balneário, Penha, Pissarras e tantas outras cidades. Só na região da Anfra tem 11, né? E como é que é o teu trabalho hoje para além das fronteiras da cidade? Eu tô um pouco receoso de falar sobre isso, porque eu não sei até onde eu posso ir, por causa da questão eleitoral, se pode ser entendido como uma propaganda antecipada ou não, embora a gente nem esteja em período eleitoral, né? Também não estou pedindo voto, estou respondendo a tua pergunta, né? Eu decidi colocar o meu nome à disposição do partido para uma pré-candidatura a deputado federal, a pedido do meu prefeito Robson, e aí a gente já tem o governo que apoia, e a pedido da nossa deputada Ana Campagnolo, que foi a mais votada de Santa Catarina, e tem 3 apoios no estado de Santa Catarina, e dentro desses 3, somos nós. Então, assim, e temos diversos outros setores, né, da cidade de Itajaí, da região, que também já nos abraçaram. Então, assim, as coisas estão bem favoráveis. Agora, vamos deixar para... Os ingredientes estão aí, a receita está aí, mas vamos deixar para misturar isso tudo e montar na hora certa, mais para frente, e daí a gente pode pedir voto sem medo de cometer nenhuma ilegalidade, né? Voltando ali para a parte econômica da nossa cidade, o quanto que prejudicou-se Itajaí no sentido da federalização do porto? Muito. Muito, muito, muito. A começar do que a gente está vendo agora. Olha a situação. Vamos lá. Primeiro, o porto é do governo federal. Ponto. O porto é do governo federal. O governo federal tinha dado um prazo de 25 anos para Itajaí administrar. Itajaí pegou, começou lá com o Arnaldo Schmidt, aí o Jandir Bellini assumiu, aí o Jandir Bellini pegou, aí o Jandir Bellini disse, tem que investir milhões no porto para modernizar ele, para ele se tornar competitivo. Eu não tenho. Passaram para a iniciativa privada, que foi na época o Teconv. O Teconv pegou o porto e fez o porto bombar, e o porto de Itajaí virou o segundo do Brasil em movimentação de container. Ponto. Próspero, cidade próspera, dinheiro entrando, economia subindo, tudo funcionando. Beleza. Veio as enchentes, quebraram o porto naquela época, daí já no outro governo agora, né, quebraram o porto ficou parado um tempo. Veio o governo federal, com muito custo, mas arrumou o berço do porto, o porto voltou a funcionar. E depois veio o porto de Navegantes do outro lado e o porto de Itajaí começou a cair, a cair, a cair. Nós ganhamos a eleição no ano passado e tinha tudo para o porto de Itajaí decolar, porque o Robson é portuário. E a gente ia fazer o porto técnico como tem que ser. E infelizmente naquele momento o governo federal pegou e disse, não, o porto é meu e eu quero de volta. E pegou de volta e tirou de nós a administração do porto. Pois bem, o que aconteceu? O porto saiu de nós, sem contar que ficou parado um tempão também no governo passado, né? O porto saiu de nós, o governo federal pegou, e aí o governo federal passou para uma empresa da iniciativa privada que está tocando uma parte lá. Ponto. Agora te respondendo. Porto é como loja. O cliente vai na loja que tem melhor preço, melhor produto, mais agilidade no atendimento.
o dono do navio faz a mesma coisa. Ele leva o navio dele onde tem mais preço, mais segurança, melhor atendimento, mais rapidez. Nós, só na região sul, temos 5 concorrentes do nosso porto. Um, inclusive, é no outro lado do rio, que é Navegantes. Navegantes hoje é o segundo do Brasil em movimentação de container e vai investir mais 3 bilhões de reais. Segundo já. É o segundo do Brasil e vai investir mais 3 bilhões de reais. Próximo. Aí, Itajaí, o governo federal está dizendo que vai investir 800 milhões. Já está quebrado, vai investir 800 milhões. Então, é disso que eu estou falando. O porto, ou tu dá para a iniciativa privada fazer os investimentos, tornar ele moderno e competitivo com os demais, ou não tem jeito, vai ficar sempre capenga. Ou o governo federal investe bilhões, moderniza o porto e faz ele bombar, ser concorrente à altura dos demais, ou ele dá para a iniciativa privada fazer. Agora, fazer o que estão fazendo, o governo federal pegou, passou para Santos. Aí agora está brigando Santos com Bahia para ver quem pega na briga. O porto virou uma moeda de troca de novo. Você atravessa o ferryboat, dá uma voltinha em Navegantes, você percebe o quanto que a cidade se beneficia, né? Com O certeza. desenvolvimento por causa do porto. O Liba é um bom prefeito também aqui. Itajaí, ela é historicamente uma cidade também conservadora, direita. Talvez eu não me ajude Sim. aqui se meus dados não estiverem corretos, mas Santa Catarina foi o estado que mais deu votos ao Bolsonaro na última eleição, que era o candidato da direita. Sim. Itajaí, a cidade em Santa Catarina que deu mais votos, então proporcionalmente talvez a cidade que mais votou na direita no Brasil. Tá entre as 3 ali. Eu não lembro se foi a primeira ou a segunda ou a terceira, mas tá entre as 3. Aí o Robson se elege, né? Você também, um governo de direita, e acontece todo esse imbróglio aí com o Porto. Uhum. Não é apenas uma retaliação mesquinha política? Se for o que parece ser, se for, mostra o tamanho dos políticos que administram o país, né? Prejudicar uma cidade, prejudicar todo mundo, né? E levar um porto para um caminho errado por causa de questões políticas mostra que não tem maturidade política. Deixa eu falar uma questão que você falou no início da conversa, né? E uma das razões que eu faço o programa Pode Falando, qual é a ideia do programa Pode Falando? É trazer pessoas bem-sucedidas nas suas mais diversas áreas de atuação, mas que carregam dentro de si valores de fé, de relacionamento com Deus, de temor a Deus, enfim, de algum tipo de conexão com o sagrado, com o divino. Uhum. Como é que é isso no coração do Rubens? Qual é a tua relação com Deus, com a fé? Quem é o Rubens nessa área? Sem maldade. Um homem sem maldade, um homem muito franco, um homem que fala as coisas, que não tem duas caras, um homem que procura fazer o bem e ajudar todo mundo todos os dias. E que por isso mesmo muitas vezes é abusado no sentido das pessoas achar que você é idiota, que você é tolo, que você é um homem bom. Minha conexão com Deus é extraordinária. Te falei que a gente sempre foi criado, né, com princípios cristãos, sempre criado, meus pais, mães, sempre na igreja, então a gente sempre teve esse tratamento, né? E a pergunta anterior que você tinha me feito, eu não concluí ela. Você tinha me feito uma pergunta, como é que eu faço para lidar com todo esse estresse da política, com esses ataques? Eu pedalo muito, pego a minha bicicletinha e saio para pedalar, fazer uma atividade física, e eu oro muito. Inclusive, muitas vezes tenho a alegria, o prazer de ir te ouvir na tua igreja. Às vezes até chego lá, fico quietinho lá no meu canto, mas é um dos lugares que eu me sinto muito bem. O Rubens, aqui fica um... Permita-me te fazer um elogio publicamente, tá? E isso eu estou falando em nome da minha esposa, da Lia, e do meu filho Leonardo. Você é um dos maiores pregadores que eu já vi na nossa região. A forma que você prega, a pureza que você prega, o jeito de falar de Deus é um diferencial, tá? De verdade. Obrigado. Queria deixar isso registrado. Eu compactuo contigo desses mesmos valores, de pureza no sentido do que fala, sinceridade no que fala. Paga um preço. E eu creio que o evangelho é isso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é uma boa notícia, que é ministrado em sinceridade, em amor, né? Em coração misericordioso, com olhar. Jesus, certa vez, Tiago, né? O irmão de Jesus, escreveu uma carta dizendo que a verdadeira religião é
cuidar dos necessitados e não se corromper com o mundo. Então, assim, eu começo a me corromper com o mundo quando eu me corrompo por dentro primeiro, né? E cuido das pessoas, no sentido de o que eu levo, no meu caso, que é a palavra, eu levo para trazer uma solução, uma resolução, um problema que a pessoa vive e pela luz da palavra possa ser transformada. Mas eu creio que tanto na política, quanto no empreendedorismo, quanto na fé, tudo parte de corações sinceros, né? De afeto sincero. E aí eu chamo isso de agente catalisador do poder de Deus, né? Eu penso que a gente não deve ser personagem. Quando você é personagem, vocês têm que sustentar dois seres. Exato. E você não vai ser personagem sempre. Uma hora a máscara vai cair. Então seja natural, cara. Seja sério, seja você mesmo. Você quando prega tem o dom. Você tem o dom para isso, né? Eu quando eu estou fazendo política, eu faço com amor. Eu levanto todos os dias 4h30 da manhã e já começo a trabalhar, atender as pessoas. Não tenho hora, em qualquer lugar que eu estou trabalhando. Porque eu faço isso com amor, eu gosto do que eu estou fazendo. Se a política não for para mudar positivamente a vida das pessoas, ela não vale a pena. E é na política que está o dinheiro para execução e o poder de decisão do que fazer com esse dinheiro. Por isso que eu tenho dito, quando os políticos são íntegros, são honestos, volta para o povo em benefício, as coisas funcionam. Agora, quando o cara é corrupto, ele desvia para sítio, iate, triplex, e por aí vai, triplex, e por aí vai. Você falou aí, né, sobre o fazer com amor. O apóstolo Paulo disse que sem amor nada valerá. Você pode ser o cara que sem amor não vai ter sentido algum. Você tem um estilo de vida. Uhum. Como é que é? Você disse acorda 4 horas da manhã, trabalha até que horas? Qual é a rotina do Rubens para dar conta de tudo? Eu preciso controlar isso, porque literalmente eu sou viciado no trabalho e isso não é bom. Não é bom. A gente tem que ter um momento de sono, um momento de lazer. Só que durante o dia é tanta coisa para fazer, são 300 mil habitantes. Todo mundo quer uma horinha, todo mundo quer resolver o seu problema. Então o chamamento é tanto que a gente tem, principalmente na cidade bem deterioradinha que a gente pegou, o chamamento é tanto que é impossível atender todo mundo. Mas você faz o que dá. Só que quando chega a noite, aí você vai dormir, de repente você levanta de madrugada e aí você começa a conectar as coisas. Pô, aquilo lá... Aí você entende as coisas. Aí tu já quer sair da cama para ir resolver. Entendeu? Então é um negócio Dorme assim... Dorme cedo pelo menos ou não? Não, eu durmo cedo. 11 horas da noite tô na cama. 4 horas levanta? 4h30 tô acordado. E aí qual é a rotina? 5 horas da manhã já tô de café tomado. Cafezinho, bicicleta? Já entro no meu WhatsApp, já vou no grupo do gabinete, já vou no grupo da família, vejo se está tudo bem, se tem alguma demanda. E aí acorda o povo às 4 também, não? Não, eu deixo eles dormindo, faço o meu cafezinho. Aí eu saio. O Alex trabalha comigo lá e agora tá vivendo isso, né? Porque cedinho a gente já tá trocando mensagem. E aí eu saio para trabalhar e vou pra rua fiscalizar, vou olhar. Algumas pessoas até brigam comigo, dizem, Rubens, pô, você não anda mais tanto de bicicleta como você andava. Cara, o que eu mais gosto de fazer é andar de bicicleta. Se eu não tô andando de bicicleta, é óbvio porque não dá. É que antes eu fiscalizava nos bairros, então a minha função era fiscalizar. Então eu andava bastante de bicicleta. Agora eu ando menos. Não porque eu não quero, não porque eu não quero andar de bicicleta. É porque se eu ando de bicicleta, como é que eu faço as reuniões administrativas de prefeitura? Como é que eu atendo as pessoas no gabinete? Como é que eu dou as entrevistas como essa agora? Não dá, é outra função, é outra pegada, entendeu? Hoje nós estamos aqui e tá um dia de sol maravilhoso lá fora. O que eu adoraria estar fazendo hoje era estar com a minha bicicletinha pedalando. Visitando, vendo pessoas, tomando um cafezinho com um, conversando com o outro, resolvendo o problema de um, resolvendo o problema de outro. Era o que eu gostaria de fazer. Só que não é assim que funciona, entendeu? A gente agora tem que se dividir entre gabinete e rua. Tá aí uma coisa, né, que muita gente critica o político, né? Na época de campanha tá aqui, pede voto e tal, e depois some. Como é que você lida com isso? Porque, de fato, eu vou te dizer, irmão, nós não temos a onipresença, você não tem como estar em todos os lugares. Isso, mas eu vou te dizer de uma forma diferente. Teve um cara que me fez uma cobrança dessa, mas ele fez de uma forma tão deselegante, tão estúpida, tão agressiva, que eu disse pra ele o seguinte, eu disse, amigo, antes eu tava pedindo emprego, agora eu tô empregado, você me empregou, agora eu tenho que trabalhar? Eu tava aqui pedindo pra você pra me contratar pra ser o prefeito, pra ser o vice-prefeito, não tava? Tava. Você não me contratou? Agora eu tenho os problemas da cidade pra resolver, como é que eu vou estar na rua
igual antes. Antes eu estava fazendo uma função, agora eu tô outra. Eu respondi para ele assim, depois eu me arrependi de ter respondido assim, porque ficou uma forma grossa de responder, né? Mas não deixa de ser uma verdade. Quando você está em campanha, e não só eu, todos os políticos, né? Quando você está em campanha, o nome já diz, nós estamos em campanha, há um prazo da Justiça Eleitoral, aquele prazo é para isso, para tu expor proposta, para tu andar na rua, tu conversar com as pessoas. Ganhou a eleição, tu não está mais em campanha. Tu foi contratado pelo povo através do voto para resolver os problemas da cidade. E como que eu vou resolver os problemas da cidade estando só na rua? Não fazendo a reunião no gabinete, não atendendo as entidades, não atendendo os grupos, não é impossível. O gabinete lá é um gabinete de porta aberta? Porta aberta e um volume de trabalho extraordinário. É muita gente. Muita gente. Muito bom. E aí as pessoas reclamam também que demora para conseguir agenda. Entendeu? Se eu não tô na rua, reclamo que Mas tô eu na creio rua. que o cidadão consciente que discerne as coisas sabe que todo mundo que tem uma função, né, importante é ocupada. São coisas da política. Vai saber diferenciar o político que aproveita-se só do momento e depois some mesmo para ir cuidar da sua própria vida e esquece da população. Porque tinha... Esse aqui daquele que trabalha. Ô, Fernando, você falou uma coisa importante. Falou uma coisa muito importante para deixar registrado nesse teu podcast aqui. As pessoas não são todas iguais. Não é todo mundo que é corrupto. Não é todo mundo que entra na política que se vende, que se corrompe. Tem muita gente boa fazendo coisa certa, né? E as pessoas às vezes acabam misturando. E acha que todo mundo faz um negocinho, que todo mundo faz coisa errada, e não é. Dá para fazer política honesta, dá para fazer política limpa. A gente tem provado isso. O poder corrompe ou o corrupto se aproveita? O poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente, já dizia o Lord Acton no parlamento inglês em 1860. O que acontece? O poder, ele te envolve para depois corromper. Primeiro ele te envolve. Primeiro ele te agrada, ele te convida para lancha, ele te convida para o churrasco, ele te convida para viagem. Primeiro ele te envolve. Não estou dizendo que não pode viajar, que não pode dar uma volta de lanche, não. Tudo tem que ter limite. E primeiro ele te envolve, depois que tu tá tão envolvido, tu não consegue mais fiscalizar. Tu não consegue mais parar. E aí ferrou. Se tu cometer um deslize na política por R$100, tu fez uma coisa errada por R$100, ferrou a tua vida política. Porque se tu fez, vamos supor assim, o Fernando me subornou com R$100 para resolver um problema dentro da prefeitura e eu aceitei. Ferrou. Tu sabe disso e eu sei disso. Tu vai poder usar isso o tempo que tu quiser. Vai chegar numa campanha, tu vai chegar pra mim e vai dizer, ó, tu não me der aí 1 milhão, sabe aqueles R$100? Eu vou botar o vídeo que eu tenho lá, que tu pegou R$100 e fez coisa errada. Entendesse? Então assim, ó, o que tem que ser feito por um político que quer ter uma vida política honesta, não tenha desvio de conduta. Não faça 1 de coisa errada. Porque se você fez 1 de coisa errada, você vai ter que fazer um parágrafo inteiro depois, e um livro inteiro no final. E o pior é que não é tu que vai escrever o livro. O Rubens tem projetos extra-política? A gente entrou aqui o programa falando sobre a rádio e tal. Como Sim. é que você é jornalista de profissão? Sim, eu tenho. Você quer fazer da política uma carreira ou tem um prazo, pensa ainda sonhos paralelos e projetos pessoais? A política é maravilhosa porque tu pode fazer o bem. Eu acredito que não há lugar que tu possa fazer o bem com mais intensidade do que na política, porque é na política que está o dinheiro para execução e o poder de decisão. Então, assim, a política ela é muito boa, mas tudo tem seus limites, tudo tem sua hora. Tem a hora de entrar, tem a hora de parar. É igual jogador de futebol, ele tem a hora que ele começa, tem a hora que ele tem que parar. Aqueles que não param acabam se arrependendo depois, né? Então, na política é a mesma coisa. Eu sou jornalista por profissão. Eu estou na política por eleição, né? Eu sinto muita falta do rádio, da televisão, de poder conversar com as pessoas. Eu sinto muita falta disso. Então, sim, eu tenho projeto, sim, e penso em voltar. No momento não dá. Ano que vem também não vai dar, porque daí a gente já é pré-candidato e tem período porque você tem que sair do ar, então não dá. Quem sabe depois. Que bom. Papo bom passa rápido. Já deu 1 hora de conversa aqui. Nossa senhora, voou o horário. Uma palavra do Rubens para nossa audiência. Eu vou deixar uma palavra assim. Primeiro, não desanime, não pense que está tudo perdido.
Não pense que todo mundo é corrupto. Tem muita gente boa, tem muita gente fazendo bem na nossa sociedade. A maioria das pessoas estão no anonimato aí fazendo bem, mas eu posso garantir para vocês que tem mais pessoas do bem do que pessoas más. O problema é que as pessoas do bem não se uniram. Os maus estão unidos e as pessoas do bem não se unem. E precisam se unir e participar da política. Quanto mais gente do bem estiver dentro da política, mais rápido serão as transformações positivas da sociedade, tá bom? Pense nisso e participe. Obrigado mais Fernando. uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Meus votos como cidadão, né, que amo essa cidade, nasci aqui, desejo ver Itajaí. Eu sempre falo, eu viajo muito o Brasil e o mundo, mas não tem lugar melhor do que você estar em casa, né, e ver a nossa cidade pujante, crescendo. Então que esse governo possa Obrigado. terminar ainda muito melhor do que já começou esses primeiros meses aí, Obrigado. para que a cidade possa avançar e vocês também se sentirem realizados, né? Porque nada melhor do que você ser bem-sucedido naquilo que faz, né? Eu peço a você que coloque sempre nas tuas orações para que Deus nos dê saúde e sabedoria e afaste sempre o mal da gente. E o resto a gente faz. O resto é a nossa parte. Amém. Amém. Antes de encerrarmos, eu quero te entregar um presente da Luarce. Opa, um presente bonito. Velas aromatizantes. Olha só que bacana. Aromatizadores de Deixa eu abrir aqui, ambientes. Experiências olfativas. A Luarce é uma empresa que trabalha nessa área. Só pela caixa já é E eu vou lindona te aqui, dizer hein? que aí tem nepotismo nesse negócio. Olha só. É da minha nora e do meu filho. Olha que lindo. É, e eles estão Olha que lindo. juntando dinheiro pra casar, viu? Pegou aqui? Então tudo que eles estão fazendo aí na Luarce é pra Pegou, casar. né? Sim, pegou? Muito lindo, obrigado. Obrigado. Tá, mas e o Fernando, como é que é aqui, Fernando? Tem aí pra- uma dedicatória. Isso aí é do meu pra... Ah, é aromática. aromático. É uma velinha aromática, um Nossa, que perfume de coisa boa. ambiente. Muito bom. Acende lá na casa que vai dar um bom perfume. Muito bom. Vou fazer isso sim. Obrigado. Muito obrigado. Bom. Gentil.